Evangelho de Jesus Cristo. Primeira coisa que eu gostaria de dizer é que nós não queremos o seu dinheiro. Nós não temos interesse nenhum em fazer com que você venha à nossa igreja para dizimar. Nosso interesse não é isso. A segunda questão que nós estamos aqui é para que você tenha um relacionamento com Deus. Nós não estamos aqui para chamar você para fazer parte de uma denominação, mas nós estamos aqui atendendo ao chamado do nosso Senhor, que é de ide e pregar o Evangelho a toda criatura. E eu sei que você tem ouvido muitas coisas sobre o Evangelho, mas você sabe o que é o Evangelho? Você sabe quais são as boas novas de salvação que o Senhor tem para nós na pessoa de Cristo? Você sabe o que Deus tem feito por você e para você diariamente, para que você possa ter comunhão com Ele? Eu gostaria que você prestasse atenção nas minhas palavras nesse exato momento. Eu vou ler o que a Bíblia descreve como sendo o Evangelho. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 ao versículo 4 diz o seguinte: Irmãos, venho lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, o qual ainda receberais, e por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei que também recebi que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O Evangelho não é nada sobre você ficar rico. O Evangelho não é algo que você possa usar para que as suas doenças vão embora, para que você tenha uma vida melhor. O Evangelho é as boas novas de Deus, de que em Cristo Jesus o pecador é aceito por meio da fé. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é o seguinte: se você morresse hoje, para onde irá a sua alma? Você já planejou a sua vida em termos eternos? Você está transitando aqui hoje, você está fazendo as suas coisas, mas você já parou para pensar o que será da sua vida, o que será de você quando você morrer? Eu sei, vou para o céu, com Deus. Amém. Com certeza. Que assim seja por meio da fé em Cristo Jesus. Mas se você não sabe, a nossa intenção é que você tenha um relacionamento com Deus por meio de Cristo. E o que nós lemos aqui é que o Evangelho é Cristo morrendo por mim e por você. É Ele sendo cravado na cruz, recebendo todo o juízo, todo o castigo de Deus, porque a Bíblia diz em Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há nada em nós que possa fazer com que nós mereçamos a salvação. Não há nada em mim, não há nada em você que você possa apresentar a Deus de maneira tal que Ele julgue digno a sua entrada no céu, a não ser que nós descansemos totalmente no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia declara que Deus enviou o seu Filho ao mundo, João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor Jesus Cristo não somente é o Filho de Deus, como Ele é o próprio Deus encarnado. Ele viveu uma vida sem pecado, uma vida em santidade. Ele foi morto na cruz para pagar a pena do meu pecado e do seu pecado. E Ele ressuscitou ao terceiro dia como satisfação, como Deus estando satisfeito pelo sacrifício feito. E por meio desse sacrifício nós temos os nossos pecados perdoados e somos aceitos diante de Deus. Eu quero dizer qual é a sua situação diante de Deus. Eu vou ler aqui em Romanos, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 32. O que a Bíblia diz e como Deus nos vê diante dele? Romanos 1, versículo 18 ao 32 diz o seguinte: A ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer a manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por Deus indesculpáveis, por isso são indesculpáveis,
Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O texto continua dizendo o seguinte: por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seus próprios corações, para desonrarem os seus corpos entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição de seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus o entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça e malícia e avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente a fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Nós estamos aqui para anunciar que este juízo está sobre todo aquele que não tem Cristo como seu Salvador. A Bíblia diz em João 3,36, vou abrir para ler, João 3,36 diz o seguinte: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Se você não creu em Cristo, sobre você permanece a ira de Deus. E nós estamos aqui para anunciar que há como você fugir da ira de Deus. Refugiem-se em Cristo, receba Ele como seu Salvador, arrependa-se dos seus pecados e creia nele para ter os seus pecados perdoados. A Bíblia diz em João 3,18, quem nele crê não é julgado, quem crê em Cristo não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O único meio de você não ser julgado é recebendo a Cristo como seu Senhor, é arrependendo-se dos seus pecados. Nós não estamos aqui anunciando para que você vá para o céu, para que você tenha uma conta bancária gorda, para que as suas doenças sumam. Nós estamos aqui para anunciar que você precisa ter um relacionamento com Deus, que você precisa ter os seus pecados perdoados, você precisa entender que a sua alma durará eternamente. Para onde irá a sua alma se você morrer agora? Para onde você irá caso você cesse de viver agora? Você precisa crer em Cristo como seu Senhor. Romanos 3, 9 e 18 diz o seguinte: que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos lábios,
A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Essa é a distinção que Deus faz de todo homem. Não há quem busca Deus. Não há quem faça o bem. Nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos. Nós somos salvos por meio da fé no que Cristo fez na cruz do Calvário. Sobre nós pesa a acusação de sermos desobedientes à lei de Deus. Nenhum injusto poderá herdar o reino de Deus, a não ser aquele que foi tornado justo por receber a justiça de Cristo. A recomendação bíblica respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe relacionamento com Deus sem se relacionar com Cristo. Eu não estou dizendo de você fazer parte de uma denominação, de você ter um rótulo. O que eu estou dizendo é que você não tem como ir a Deus se não for por meio da cruz de Cristo. E o nosso rogo é que você faça as pazes com Deus. Todo aquele que ainda não se reconciliou com Deus, todo aquele que não recebeu a Cristo como seu Salvador, é um inimigo de Deus. E nós estamos aqui exortando para que você se reconcilie com Deus, que você não tenha Deus como seu inimigo. O próprio Deus proporcionou um termo de paz para com seus inimigos. Ele enviou o seu Filho ao mundo para morrer na cruz, para pagar a pena do nosso pecado. E recebendo a Cristo como Senhor, arrependendo-se dos seus pecados, todas as acusações são canceladas, todos os pecados são perdoados, e por causa de Cristo nós somos aceitos diante de Deus. O nosso rogo é que você creia em Cristo. João capítulo 1, versículo 11, versículo 13 diz o seguinte: veio para que era os seus, e os seus não o receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você já recebeu a Cristo como seu Salvador? Você já o declarou como Senhor da sua vida? Não digo você consentir intelectualmente que Jesus Cristo viveu na terra e que Ele é um homem bom. Eu estou dizendo, se você crê que Ele é Deus, se você o recebe como Deus na sua vida. Nós não estamos pregando placas de igreja, nós estamos anunciando o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, a Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20 diz o seguinte: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. E em nome de Cristo nós aqui estamos como embaixadores. E qual é a nossa função como embaixador? Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Que vos reconcilieis com Deus. Como que isso pode ser feito? Como a reconciliação é atingida? Romanos capítulo 3, versículo 21 a 26 diz o seguinte: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Você é justo aos olhos de Deus? Você pode se declarar uma pessoa justa aos olhos de Deus? Uma pessoa só é justa
diante de Deus por meio da justiça de Cristo, por meio da fé, por meio de descansar de que somente em Cristo nós podemos ser aceitos diante de Deus. Não há nada que você possa fazer pelas suas próprias mãos para receber o perdão dos seus pecados. Não há nada que você possa fazer pelos seus próprios méritos que haverá de convencer Deus de recebê-lo na presença dele, a não ser ter fé em Cristo Jesus. Eu devo anunciar qual é a consequência daqueles que se mantêm rebeldes ao Filho de Deus e ao próprio Deus. Como já foi lido em João 3,18 e 3,36, todo aquele que se mantém rebelde contra Cristo, sobre ele permanece a ira de Deus. Sobre você, nesse exato momento, permanece a ira de Deus. E se você morrer agora, você vai receber por toda a eternidade o justo juízo, castigo, pena e condenação por ter rejeitado a Cristo como seu Senhor. E nós não desejamos isso para você. Por isso nós estamos aqui anunciando a salvação em Cristo Jesus. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15 diz o seguinte: todos enfrentarão o juízo. Ninguém aqui escapará de estar diante de Deus para prestar contas. Ninguém. Todos haverão de prestar contas do que fizeram. A maneira como você tratar Cristo aqui determinará como Cristo te tratará na eternidade. E Ele será o teu juiz. Ouça o que diz aqueles que enfrentarão o juízo de Cristo. Apocalipse 20, versículo 11 a 15. Vi um grande trono branco, aquele que nele estava, vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse alguém foi lançado para dentro do lago de fogo. Horrível, pois, é cair nas mãos de Deus vivo. Horrível, pois, é cair nas mãos de Deus fogo consumidor. Você pode evitar esse juízo recebendo a Cristo como seu Senhor, exaltando sobre a sua vida, tendo Ele como seu Deus. Nós não estamos, novamente eu volto a repetir, nós não estamos aqui enfatizando que você precisa fazer parte de uma denominação. Você precisa fazer parte da família de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Apocalipse 21:8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde em fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Pense bem. Tem mais? Você que ouviu essas palavras nessa noite. Acabou. A salvação é somente por meio de Cristo. Ninguém é salvo por participar de uma igreja, ninguém é salvo por nascer numa família evangélica, ninguém é salvo por boas obras. Nós só podemos ser salvos pelos méritos eternos do nosso Senhor Jesus Cristo, somente pela fé nele. Atente para a sua alma, você morrerá um dia, e para onde irá a sua alma? Quando o seu corpo parar de funcionar, quando você estiver à beira da morte, pense para onde irá a sua alma. Qual é a garantia que você chegará vivo para a sua casa hoje? Qual a garantia que você tem de que estará vivo daqui 5 minutos?
É necessário nascer de novo. Se alguém deseja ver o reino dos céus, necessário é nascer de novo. E não há novo nascimento a não ser por meio da fé em Cristo Jesus. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. E não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, porque abaixo dos céus não há nenhum outro nome, pelo qual importa que sejamos salvos. E todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Que Deus te abençoe, que você se arrependa e que você receba Cristo como seu Senhor. Vamos lá. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá como igreja de anunciar o Evangelho de Cristo e de sermos testemunhas do que o Senhor tem feito em nossas vidas e do que o Senhor pode fazer na vida de outros. Nós sabemos que só o Senhor tem poder para abrir olhos espirituais, para tirar as vendas que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho na face e na glória de Cristo. E nós estamos aqui como seus instrumentos, ó Deus, mas só Tu podes resplandecer em cada coração. Só Tu podes libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós clamamos, ó Deus, que o Senhor liberte pessoas cativas, presas e escravas dos seus pecados, escravas do Deus desse século, e nós clamamos por salvação nesse dia. Muito obrigado, Deus, por mais um dia de vida e pela oportunidade que o Senhor nos dá de anunciar a Tua palavra. Em nome de Cristo nós oramos e Te agradecemos. Amém. Você que ouviu a mensagem e quer conversar e gostaria de saber mais, nós vamos ficar aqui mais um tempo. Não tenha vergonha, não tenha medo. O convite é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo, pois o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Esta é a chamada de Cristo em Mateus 11, 27 a 30. E nós vamos ficar aqui. Se você entendeu que Deus está te chamando para ter comunhão com Ele, venha. Todo aquele que tem sede, Ele dará para beber a água da vida. E aquele a quem der água de beber, nele jorrará fontes de água viva. Que Deus te abençoe. Você tá mais... Tudo bom? Tá mais alto?